Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em João, capítulo 21, versículo do 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moço, tem alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixe. Então o discípulo que amava Jesus, que Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e tirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram a brasa acesas, com peixes em cima e pão. Jesus disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes. E apesar de tanto peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria compartilhar essa palavra poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, os discípulos, eles estão meio que perdidos ali, né? Por quê? Porque eles perderam a referência deles, a referência que é Jesus Cristo. Jesus tinha sido crucificado, morto e ressuscitado, e não estava na presença deles. E toda aquela referência daquele homem que ensinava, que pregava, que fazia milagres, eles tinham perdido. Então Pedro se levanta e fala: eu vou pescar. Os outros discípulos também: eu vou contigo, nós vamos também. É isso, meus irmãos, que acontece quando nós perdemos a referência da nossa vida, que é Jesus Cristo. Somente Ele tem que ser a referência sua e minha. E quando nós perdemos isso, meus irmãos, perdemos Jesus Cristo, o que nós queremos fazer? Voltar para a vida velha, a vida antiga, vida de pecado, a vida sem Deus, a vida morna, sem o Espírito Santo. Assim também aconteceu com o povo do Egito, o povo de Deus lá no Egito, quando eles estavam a caminho da terra prometida. Durante o caminho, murmurações, reclamações, foram perdendo Deus como referência. E o que eles pediam para fazer? Para Moisés trazer eles de volta para o Egito, para voltar a ser escravo. Aquele que perde Jesus como referência, ele volta a ser escravo do pecado, escravo das coisas desse mundo. E ali Pedro e os discípulos estavam meio perdidos, né? Por quê? Porque não tinha recebido o Espírito Santo ainda. Havia que Jesus ia aparecer mais vezes para eles, até subir de forma definitiva. Então eles perderam a referência e eles quiseram voltar. Fazer o que primeiro? Voltar para a vida velha, a vida de pescador, de mar, de peixe, sabendo que eles seriam pescadores de homens. É assim, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso.
Nós não podemos perder Jesus como uma referência na nossa vida. Ele é o centro, Ele é o foco da nossa vida e precisa ser, meus irmãos. Nós por nós mesmos não somos nada, mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, porque Cristo já venceu por nós. Satanás, o demônio, ele é derrotado, o tempo dele está perto de acabar com a farra, por isso ele está aí, é o último levante dele. Ele vai fazer de tudo para levar que ele puder levar. Que não seja você, meu irmão, que não seja eu, porque nós temos Jesus Cristo, a nossa referência. O centro da nossa vida precisa ser Ele. É com Ele que nós venceremos. Ele já venceu e nós precisamos tomar posse dessa vitória junto com Jesus. Jesus quer nós com Ele no céu. Então, meus irmãos, não perdemos essa referência. Nesse momento ali dos discípulos, eles ficaram meio, mas Jesus logo apareceu para eles e o chamou. Você viu que eles pegaram mais de 153 peixes grandes. É só uma demonstração da presença de Cristo, da presença de Jesus Cristo. Mais tarde eles vão receber o Espírito Santo e dali para frente eles não se perdem mais. Eles morrem por causa de Cristo. Eles são crucificados por causa da palavra, por causa de Cristo. E assim, meus irmãos, nós devemos agarrar essa fé. Nós não vimos Jesus, nós não andamos com Jesus, mas nós cremos na palavra de Deus, na palavra que está escrita, naquilo que os discípulos nos trouxe até hoje, através dos antigos. É essa fé, meus irmãos, que nós precisamos carregar e perseverar até o fim. Jesus é o Senhor, Ele é a nossa referência, é Ele que preenche o nosso vazio, é Ele que preencheu o seu vazio e o nosso. Se não preencheu o seu ainda, meus irmãos, busca, Ele vai preencher e vamos seguir em frente até a vinda de Jesus Cristo como Rei. Amém? Que o Papai do Céu, diante dessa palavra poderosa, cheio de fé, cheio de força, nos abençoe, nos proteja e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus Cristo, amém.